Você vai multiplicar os teus peixes, você, aleluia, aleluia, aleluia. Mas isso aqui é um evento, não é realidade. Os discípulos não seguiam a Jesus porque eles iam ter muito peixe. Jesus não disse: olha, pode deixar a rede, o barco, que eu vou fazer os cardumes entrar na porta de vocês, e vocês vão ter muito peixe, aleluia, eu vou te seguir. Esta mensagem nos mostra que a cruz de Cristo não apenas nos salva, mas ela nos atrai para uma nova forma de viver. Assista até o final e deixe seu comentário. Vamos ler o livro de João, capítulo 12, verso 25 a 28. Que diz assim: quem ama a sua vida, perde-a. Eita! Não é o contrário? Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, vai preservá-la para a vida eterna. Ué, achei que era o contrário. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Capítulo 12 de João, nós estamos já próximos da ceia, que está no capítulo 14. O capítulo 13 já começa o encontro de Jesus com os discípulos na ceia, porque ele vai lavar os pés dos discípulos, é o último encontro. Aqui nós estamos nas últimas horas de vida de Jesus, que seria condenado nessa madrugada e crucificado. Os últimos capítulos, apesar de estar no 12 ainda, e João vai até o capítulo 21, mas a gente está, é pouco tempo esses relatos aqui, está bem condensado. Jesus está indo para a última ceia, e ele está dizendo para os discípulos: a minha alma está angustiada. Ele sabia que ia enfrentar a cruz. Na sua vocação como filho de Deus, perfeitamente ajustado com isso, mas como ser humano, olhando para a dor, angustiado. E ele está aqui ensinando os seus discípulos, dizendo: não adianta eu querer preservar a minha vida, eu vou perdê-la. No capítulo 10 de João, nos versos 17 e 18, depois você lê, mas Jesus diz assim: se o grão de trigo cai na terra, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto, porque é assim que floresce o grão, é quando a semente que é enterrada morre, mas dali brota uma nova vida, e dali vem o trigo, e dali do trigo vem o pão. Portanto, Jesus está dizendo para eles: não adianta eu querer preservar o que eu tenho aqui, porque vida não é o que está aqui. Agora, aquele que odeia o que tem aqui, no sentido de odiar, é de não estar ligado a isso que está aqui, esse sim é que vai preservar a sua vida. Eu agora estou angustiado, mas o que eu vou dizer? Vou orar ao Pai para falar: Pai, me livra dessa hora? Não, nem posso, porque foi exatamente para esse propósito e para essa hora que eu vim. Eu vim para a cruz. A cruz não é um acidente na vida de Jesus, apesar de ter acontecido de uma maneira completamente ilegal, com um julgamento na madrugada, com parte do sinédrio, tendo macomunado o sumo sacerdote com os principais sacerdotes, levaram até Pilatos, porque só Roma poderia condená-lo, fizeram um acordo para soltar Barrabás, que era um assassino, um ladrão, e prender a Jesus. Ainda que a gente diga: a culpa, de quem foi a culpa? Essa é apenas uma explicação terrena. Aqui não é uma questão de culpa. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus. Ele veio para a cruz. Ele veio para ser um sacrifício em nosso favor. Jesus veio para essa hora exatamente. Em João 4:34, o texto nos diz assim, João capítulo 4, verso 34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, o que me alimenta, o que me faz viver, é realizar a vontade do meu Pai e fazer a obra que Ele me mandou fazer. Ah, mas eu pensei que o que te alimentava e o que te dava prazer era fazer o que você quer. Não. Te ensinaram isso? Que quando você fizer tudo o que você quer, você vai ter vida plena? Tem um engano aqui. Você não sabe o que você precisa e nem o que você quer.
Claro que eu sei, não. É Deus quem coloca em nós o querer e o efetuar. Cuidado. Cuidado. A minha comida é fazer a vontade do Pai que está no céu e realizar a sua obra. É aqui que está o meu prazer. Eu não vou dizer ao Pai para me livrar disso, porque foi exatamente para isso que eu vim. Jesus, nós estudamos o livro de Lucas, você se lembra de algumas passagens que nós passamos, onde Jesus começa a dizer que ele tem que ir para Jerusalém, e lá é o lugar que ele vai ser entregue nas mãos dos homens. Inclusive em Mateus capítulo 27, verso 39, diz assim, quando ele foi crucificado: os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: é você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica? Salve-se a si mesmo. Você é o Filho de Deus? Desce da cruz. Eu vou ler só até aqui. Mas foi para a cruz que eu vim. Eu sei que alguém está querendo me dizer: saia da cruz. Não, eu tenho que completar a obra que Deus me mandou fazer. Acho que, teatralizando esse texto, Jesus não disse isso, mas caberia. Não, vocês estão mandando eu descer da cruz. Vocês não entenderam. É vocês que têm que subir aqui. Não foi Paulo que disse: crucificado estou com Cristo, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E eu crucifiquei o meu velho homem e as minhas paixões em Cristo, junto com Ele na cruz. Não, galera, nada a ver. Eu estou aqui crucificado, mas eu não vou descer para provar que eu sou Deus. Se vocês entenderem que eu sou, é vocês que vão subir aqui. E quando ele disse para os discípulos: eu vou para Jerusalém e lá eu vou ser entregue nas mãos dos homens, Pedro falou: não, Jesus, não diga isso de ti mesmo, isso jamais te acontecerá. E Jesus falou o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, você só cogita das coisas dos homens. Eu tenho que ir para a cruz. Talvez Pedro tenha pensado assim: ô Jesus, você tem que mudar esse mindset. Porque você fica falando de morte, 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 muda a sua cabeça, muda a sua perspectiva, foca outra coisa. Foca o bem e o bem vai acontecer. Se ele fosse mais evangélico, ele diria: há poder em suas palavras, Jesus. E se você começar a falar que vai acontecer coisa ruim, acontece, não presta, fecha a boca. Eu estou falando de fé, não estou falando de crendice. Eu não estou falando de crendices populares, estou falando de fé. É, Jesus, você é Satanás, Pedro. Meu lugar é na cruz. É por isso que eu vim. Foi isso que fez o Filho de Deus ir à cruz. Mas os discípulos também não foi diferente. Não foi diferente. Eu vou inverter os 2 textos aqui, tá, Jefferson? Em Mateus 5, aliás, perdão, não, é Mateus 10, é isso mesmo, não vou inverter não, desculpa, é aquilo lá mesmo. Os muitos textos me fazem delirar. Desculpe, é Mateus 4,19. Não é nenhum dos 2. Muito obrigado, Deus abençoe. Jesus disse o que para os discípulos? Venham comigo e eu os farei pescadores de homens. Versículo 20 não está na tela, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse aqui é um Jesus. É o Jesus que disse assim: a vida de vocês não é esses peixes, nem essa rede, nem esse barco. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Estão afim? Deixa a rede, deixa a pesca, deixa os barcos e me sigam. E espantosamente, eles disseram sim. Jesus, mas sabe o que é? Que o meu barco o meu é alugado, mas o seu é seu, você vai ter que vender o Jesus. Vocês querem? Deixa. Foi muito louco isso aqui. Mas tem um outro texto em João, no capítulo 21, depois que Jesus morre e ressuscita, eles estavam meio atordoados, esqueceram que eles iam pescar gente, eles voltam a pescar, vão para a noite toda e não pegam nada. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Mas ele perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Responderam: não, pegamos nada. Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharam. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes.
a grande pesca. A grande pesca. Jesus estava dizendo para eles: o lugar de vocês não é mais a pesca, mas fica tranquilo, vocês não vão ficar sem comer. Eu vou multiplicar a pesca de vocês. E eles pegaram peixes enormes. Mas nós estudamos por 2 anos agora o livro de Atos. Os discípulos não continuaram a pescar, continuaram? Não. Aliás, continuaram a pregar, foram perseguidos, e nós vimos em Atos toda a perseguição. Você está entendendo a história? Eu te chamo para você largar a rede e o barco. Eu sei que você está precisando agora, e eu vou te dar uma grande pesca, mas logo depois você vai largar isso aqui, porque você é pescador de gente. Em qual Jesus você acredita? Porque eu poderia chegar aqui e dizer assim: atenção, irmãos, esse é o nosso Jesus que multiplica a nossa pesca. E você: uau, você vai pescar muito esse ano de acordo com esse texto. Prepara a tua rede. Isso que eu estou preparando. Mas, irmão, eu estou pregando uma coisa que está escrito. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Você vai multiplicar os teus peixes. Você, aleluia, aleluia, aleluia. Mas isso aqui é um evento, não é realidade. Os discípulos não seguiam a Jesus porque eles iam ter muito peixe. Jesus não disse: olha, pode deixar a rede, o barco, que eu vou fazer os cardumes entrar na porta de vocês, e vocês vão ter muito peixe, aleluia, eu vou te seguir. Olha, eu estou chamando vocês porque vocês vão criar uma multinacional, e ela vai se chamar Discípulos Enterprise. Fisherman Enterprise. Vai ser multinacional. É isso que eu queria, pô, essa igreja é certa, onde que eu assino? Porque Jesus está dizendo que o Jesus chamou eles para largar a rede. Eles não foram atraídos pelo sucesso. Eles não foram atraídos pela multiplicação. Eles não foram atraídos pela ideia de ganho. E eles não foram atraídos pelo lucro. Eles foram atraídos pela perda. Aquilo aconteceu de verdade. Vou dizer a você que acontece muito na nossa vida. Em momentos que Deus nos dá experiências fabulosas e enche a nossa rede de peixe. Mas eu digo para ele: Senhor, muito obrigado, fico feliz, dou até testemunho. Mas eu sei que a minha vida não são peixes. E ele fala: que legal, Zé. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me deu uma oportunidade na vida que eu nunca pensei que eu ia ter. Mas obrigado, porque a minha vida não é mais o barco. É por isso que eu te dei. Eu te dei bastante peixe, porque eu sei que a tua vida não é mais barco. Porque tem alguns que se eu der muito peixe para ele, a vida dele vai ser só peixe. Porque o interesse que ele tem em mim é na quantidade de peixes que ele pode obter. A sua vida é pescar gente. Porque eu não sou atraído pelo lucro, eu sou atraído pela perda. Essa perda tem vários aspectos, a gente poderia falar muita coisa. Mas, por exemplo, nós somos atraídos por Cristo para lutar contra o nosso pecado, para lutar contra a nossa vontade, para lutar contra a nossa ganância, para lutar contra o nosso orgulho de achar que só nós sabemos o que sabemos, da nossa petulância. Nós também somos chamados para lutar e para sacrificar e crucificar o nosso velho homem. Paulo diz isso nas suas cartas. Nós lutamos contra o pecado que habita em nós. Ele diz isso. Ele deixa isso claro em Romanos, em Coríntios. Eu estou lutando contra mim mesmo. Eu esmurro o meu próprio corpo. Eu vejo nos meus membros uma vontade e um desejo que lutam contra a minha consciência. Dentro de mim eu tenho uma luta do espírito contra a carne e vice-versa. E eu não quero ser o que eu sou. Eu estou tentando crucificar o meu velho homem. Nossos desejos, nossos prazeres, tudo isso está guerreando aqui dentro de nós. E o pior é que tem uma multidão ao nosso redor, achando que nosso sucesso ou nossos empreendimentos é que validam o Deus que a gente crê. Não. O Deus que eu creio tem muito mais a ver com as coisas que eu deixei para trás do que com aquelas que eu vou conquistar na frente. E você pode me perguntar: mas e sobre a minha vida, e sobre o meu trabalho, e sobre o meu sustento, e sobre meus problemas e minhas dificuldades? Fique tranquilo, você tem um pai. Você não tem que lutar com Deus para Ele te dar o que Ele já te deu. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Fica tranquilo, está escrito. Fica tranquilo, também está escrito que vão cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. E também está escrito que Ele multiplica pão e que Ele multiplica peixe. Aliás, o próprio Jesus disse: não andem ansiosos por coisa alguma, o que vocês vão beber, o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir.
São os ímpios que se preocupam com essas coisas. Os gentios, vocês não. O vosso Pai no céu sabe do que vocês precisam antes de vocês pedirem. E olhem para as aves dos céus e para os lírios do campo. Eles não costuram, não plantam, não tecem, não fiam, e eles vivem melhor do que viveu Salomão. Você acha que Deus cuida deles e não vai cuidar de você? De onde vem a sua solicitude? De onde vem a sua ansiedade? De onde vem a sua preocupação? Alguém está te vendendo preocupação para tentar te dar uma solução. Alguém está te vendendo um problema te dando um problema para te vender uma facilidade. Alguém está dizendo que você está em opróbrio para que você seja obrigado a dar um dinheiro para conquistar uma bênção que você já tem. Repousa o teu travesseiro em paz, porque em paz me deito e logo pego no sono, porque Deus está cuidando de mim. Minha fé é a certeza de que eu estou nos braços do Pai. E nada vai nos faltar. O Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará. Eu não sou atraído pelo lucro. Eu tenho um cuidado do Pai. Eu sou atraído pela perda. Os cultos mais cheios são os cultos da vitória. Deviam ser os da derrota. O jovem rico disse: eu quero ter a tua vida. Vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. Mas ele não conseguiu se desfazer da sua vida. Ele achou que preservando ele a teria, mas ele a perdeu. Porque não tem a ver com o que você possui, tem a ver com a vida da cruz. E os discípulos, misteriosamente, foram atraídos pelo sacrifício. Porque também em Mateus, no capítulo 10, Jesus disse: tenham cuidado com os homens, versículo 17, porque eles os entregarão aos tribunais e açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarão vocês, não se preocupem quanto e como ou com o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês irão dizer. Isso vai acontecer com vocês, mas não se preocupem. Mateus capítulo 5, vocês são bem-aventurados, porque bem-aventurados são os que choram, né? Não são os que dão risada. Ó, bem-aventurado é quem festeja, hein? Não, bem-aventurado é quem chora e tem sede de justiça, não quem está saciado. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você que está chegando agora aqui na Casa da Rocha, eu não vou profetizar nenhuma bênção para você. Não precisa, você é um filho do rei, fica tranquilo. O que eu vou dizer a você é o que você precisa deixar para trás, porque é isso que te perturba. O que te perturba não é o que te falta, porque nada te falta, você tem o Senhor. O que te perturba é o que você acha que precisa, e você se agarra a isso, e luta com Deus. Mas nós somos o povo da cruz, o povo que deixou as redes e os barcos, o povo que luta contra a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o povo que diz: estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E encerramos esse ano o nosso estudo de quase 2 anos praticamente em Atos dos Apóstolos. E assistimos toda a caminhada do apóstolo Paulo. Quando ele se converte, ele vai levado pelo Espírito encontrar um homem chamado Ananias, porque ele fica cego no caminho de Damasco. E Ananias deveria orar para que Paulo tivesse os olhos abertos. Está em Atos capítulo 9, verso 13. Mas Ananias respondeu para Deus: Senhor, o negócio está feio. De muita gente eu tenho ouvido aí a respeito desse homem, o quanto mal ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Esse cara é um perseguidor, esse Saulo aí. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: relaxa, Ananias, vai lá. Ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, Paulo era vidraça, ele era pedra, ele tinha a carta dos sacerdotes para perseguir a igreja, ele era reconhecido na comunidade judaica. Quando ele está preso indo para Roma, lá no fim, ele fala: todos os sacerdotes de Jerusalém me conhecem. Eles me davam autorização para eu entrar nas sinagogas e prender e açoitar os que eram de Cristo. Eu estava em cima da carne seca, popular, abraçado pela aristocracia daquele momento, que era a classe sacerdotal. Mas eu troquei tudo isso pela perseguição. Ele diz isso em Filipenses, ele diz isso em Gálatas. O que para mim era lucro, eu reputei por perda. Eu prefiro perder. Se é para ter essas honrarias, eu prefiro não tê-las.
para alcançar a Cristo, e nele ser reconhecido não com justiça própria, mas pela graça de Deus. E ele que mandava soltar e prender, agora estava na delegacia, cada dia num lugar. E ele entendeu o que Deus disse a Ananias: eu vou ensinar a ele que importa sofrer pelo meu nome. Não é pelo que você ajunta, é pelo que você dá. O grande testemunho não é o que você obteve, mas o que você repartiu. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter que fazer voto de pobreza, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tenha muito ou tenha pouco, tudo é graça de Deus. E nenhuma dessas coisas é senhor da sua vida. Todas elas são graça de Deus e a qualquer momento eu posso reparti-las. A minha vida é do Senhor, porque o meu lugar é a cruz. Eu não sou atraído pelo discurso do ganho, eu não sou atraído pelo discurso da riqueza, eu não sou atraído pelo discurso da honra, da projeção e do crescimento. Misteriosamente, como aqueles discípulos, eu fui atraído pela cruz. Pelo contrário, eu deixei para trás o barco e a rede. Ainda que depois eu possa ter uma grande pesca e você pode ter muitas, sempre sabendo que a tua vida não é isso, e nem ficando desesperado, porque tem alguém do seu lado dizendo que você está em opróbrio, está em guerra, porque Satanás. Fica tranquilo, irmão. Tem dia que a gente anda no vale, tem dia que a gente anda na montanha, tem dia que a gente passa por deserto, tem dia que a gente passa por lugares ótimos. O lugar que eu estou não quer dizer quem eu sou. Mas nós somos atraídos por essa ideia da doação, a ideia de compartilhar, a ideia do repartir, a ideia de lutar contra mim mesmo, a ideia de lutar contra o meu desejo, a ideia da cruz, porque é dela que eu venho. Eu descobri que eu tenho essa atração pela cruz quando eu entendi que ela é o começo. Sabe o que é déjà vu? Você vai num lugar que parece que você já foi. Isso aconteceu comigo a primeira vez que eu entrei no Allianz Parque. Falei, meu Deus, eu sou daqui. Eu vivo na porcosfera. Esse lugar é meu. Quando eu vi a cruz de Cristo, eu disse, é aqui o meu lugar. Eu já estive aqui, você já esteve aqui que tudo começou. Você nasceu da cruz. Então é para cá que eu quero vir. Essa ideia de Cristo é que eu quero segui-lo. Eu quero ser como Ele. Esse apóstolo Paulo, capítulos 20 e 21 de Atos dos Apóstolos, nós já estudamos, nós não vamos ler. É quando o apóstolo Paulo passa pela cidade de Mileto e diz para os caras assim, gente, eu vou para Jerusalém. O quê, Paulo? Você está ficando doido? Se for em Jerusalém, os caras te matam. Eu sei, Deus está me dizendo isso, mas Ele falou que eu tenho que ir. Dali ele passa por Éfeso e acontece a mesma coisa. Paulo, você não pode ir para lá, eu sei que me esperam algemas e cadeias. Tem até um cara chamado Ágabo que pega um cinto de Paulo e amarra as mãos dele e fala, é isso que vão fazer ao dono desse cinto. E Paulo fala, eu sei. A profecia que está trazendo já está no meu coração. Deus me falou que eu tenho que ir para Jerusalém e lá eu vou sofrer, mas Ele disse que eu tenho que ir, então eu vou. Mas Paulo, você está louco? Por que você não foge dessa dor? Porque Deus me chamou para essa dor. Por que você não pede ao Pai que te livre dessa hora? Porque é para essa hora que eu existo. É aqui que está a nossa verdadeira fé. Ela não vive nas nossas entranhas gananciosas, mas ela vive no nosso coração doador. Depois no capítulo 21 de Atos, também estudamos, Paulo está na casa de Filipe. E ali também eles dizem, você não pode, e vem essa profecia, ele fala, eu vou para Jerusalém. Tem uma passagem muito bonita, que acho que está em Tiro, quando ele se ajoelha na praia com os amigos, antes de pegar o barco, e diz, é a última vez que eu vejo o rosto de vocês, e o povo chorando, falando, vai acontecer alguma coisa ruim com ele lá, mas ele é cabeça dura. Ele não é cabeça dura, ele é atraído pela sua vocação. E diz o texto, que Paulo em Jerusalém foi preso, tentaram matá-lo. Quando ele é julgado, não encontram nada nele para acusá-lo, ele poderia ser solto, mas ele apela para César, porque Deus falou para ele, você vai pregar em Roma, chá comigo, Senhor. É para ir para Roma? Nem vou pagar passagem, eu apelo para César. E ele vai a Roma, e em Roma acontece um fenômeno, porque no coração da perseguição, brota uma igreja. No coração da perseguição, vai brotando gente conhecendo a Cristo. Com caminhos ou descaminhos, com a história do jeito A ou do jeito B, é em Roma que nasce a igreja romana. Não um contrassenso?
O lugar onde deveria ser o quartel-general da perseguição, tem um cara morando numa casa e pregando livremente por 2 anos. Faz a gente lembrar Moisés, que Faraó manda matar todos os filhos das hebreias, e Deus fala para Joquebede: perde, não preserva, perde. E ela pega o menino e coloca num cesto e solta Manoé, que é a filha do faraó. Podia qualquer pessoa achar o Moisés. Vai, Moisés, eu estou te perdendo. E Deus: relaxa, Joquebede, você está perdendo, você está ganhando. É que você não enxerga 1 palmo diante do teu nariz. No meu caso, irmãos, 1 palmo diante do nariz é uma distância considerável. Mas no caso de Joquebede, eu não consigo enxergar, tem nuvens e neblina, muita distância. Joquebede, você não enxerga nada. A filha do faraó está na outra curva do rio. E a casa do faraó era o polo da perseguição, e Moisés foi criado ali dentro. Esse é um negócio muito doido. Enquanto ele manda matar os filhos das hebreias, entra a filha do faraó: ô pai, eu achei um aqui, posso ficar só com esse? Um só não tem problema. Era o problema dele, era aquele um. Não é? O cara que mandou as pragas do Egito. Tá bom, vai um só, não tem problema. Porque quando eu preservo eu perco, mas quando eu perco eu ganho. Será que isso entra no nosso coração? O que te atrai? Ideia do quê? Para que Deus serve? Se é para dar o que você quer, é você que é Deus dele. Mas se é para fazer a vontade dele, ele é teu Senhor, e você entregou a sua. O povo da cruz é atraído pela cruz, é atraído pela ideia do sacrifício. Filipenses 1, 29. Isso aqui é uma revelação também de Paulo. Porque vocês receberam a graça. Graça é dádiva, né? Charis é presente. Por isso que chama graça, você não paga, né? Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, não somente de crer nele. Você recebeu um presente de ser alguém que acolhe o sofrimento, de ser alguém que não se preocupa com a ideia da cruz, é atraído por ela. Esse mesmo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 12, a história de Paulo em Corinto é uma história sui generis. Sui generis. Nós já fizemos uma série aqui só em Corinto, talvez a gente faça de novo um dia. Ele diz assim: eis que pela 3ª vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, tá? Isso aqui é parte da história da rusga entre Paulo e a igreja de Corinto. Vocês não vão ter que pagar minha passagem, nem vou ter que dar minha alimentação, nem minha hospedagem, relaxa. Pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Agora olha o verso 15. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar a favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? A minha vida é para doar a vocês. Eu não estou interessado no que vocês têm. Eu quero edificar vocês. Esse é o sentimento de um ministro, de um líder, do apóstolo Paulo. Igreja grande, hein? Vou visitar vocês aí, hein? Prepara o quarto, hein? Já estou mandando aqui o valor da passagem, só fico em hotel 4 estrelas e meia, não precisa ser 5. Que tem a TV a cabo com Premier Futebol Clube. Eu estou indo aí. Não que seja errado, a igreja de Corinto até queria ajudar Paulo, mas por causa do problema que eles tiveram, Paulo preferiu não acontecer. No fim da carta eles se reconciliam, está tudo certo, tá? Depois consertou tudo. A gente está pegando só uma faceta aqui. Mas o que mais importa é que Paulo está dizendo: aqui tem a disposição de doação, eu não vou aí para ganhar, eu vou aí para perder. Eu vou aí para doar. A nossa crença religiosa nos dias de hoje atrai multidões na perspectiva do que se ganha e não do que se perde. Eu não vou ler o texto de João 6, mas em João 6, Jesus faz um discurso dizendo: a minha carne é comida, meu sangue é bebida. Vocês têm que se alimentar de mim. O pai de vocês comeu maná no deserto, mas eles comeram e morreram, mas quem se alimenta de mim vai viver eternamente. Foi robodó esse discurso. O que é isso? Foi Moisés que trouxe o maná do céu. Nossos antepassados comeram o milagre de Deus, e o próprio Jesus estava dizendo que o que Deus fez de milagre não era para ser visto desse jeito. Eles idolatravam o milagre e não serviam a Deus. Eu sou a comida, eu sou a bebida. E muita gente foi embora, né? Achando que ele era ou um herege ou um canibal.
Os discípulos se aproximam de Jesus e falam: Jesus, a igreja está esvaziando, essa tua pregação aí, meu. A galera foi embora. É muito duro esse discurso. E Jesus fala: tranquilo, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Porta da rua, serventia da casa, não precisa me seguir. E aí Pedro, depois você lê o capítulo 6 de João, ele fala aquela célebre frase: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então para de resmungar, engole o choro e anda. E segue. E segue. Esse texto não está na tela, mas Romanos capítulo 12, você conhece de cor e salteado. Eu vou ler aqui só pro forma. Irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo como um sacrifício, que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não tomem a forma desse mundo, os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme, renove vocês pela mudança do vosso entendimento. Apresentem a vida de vocês como um sacrifício, o vosso corpo. Sabe aquilo que vocês são? Sabe o desejo de vocês, a vontade, as paixões? Sacrifica cada dia. Sabe a tua vontade de fazer que você não fez e contou até 10? É isso mesmo. Esse é o vosso... A nossa tradução diz culto racional. Está certo, mas eu acho que seria melhor dizer: essa é a lógica do vosso culto. Logiken latreian é o que está escrito em grego. O culto de vocês tem uma lógica. Por que Paulo está dizendo isso? A lógica do culto de vocês é vocês serem um sacrifício. Ele está contrapondo a ideia de culto do Antigo Testamento, que a ideia de culto era ir ao templo e oferecer um sacrifício. Não tinha louvor e pregação, não tinha cantina, departamento infantil ou festa junina. Só tinha um motivo para se ir no culto, para se prestar um culto. Eu vou ao templo para oferecer um sacrifício, porque sacrifício era sinônimo de cultuar. Cultuar era oferecer um sacrifício. É por isso que Paulo diz: agora tem uma outra lógica, porque vocês não precisam mais oferecer um sacrifício, Cristo já foi. Mas agora vocês são o culto, porque vocês são o sacrifício. Apresentem a vida de vocês como um sacrifício. É isso que glorifica a Deus. Isso é culto. Nós chamamos isso aqui de culto, mas isso aqui não é culto. Não existe mais aquele culto do templo. A gente não oferece mais sacrifício. Eu gosto mais de chamar o domingo de celebração. É quando todos os cultos se reúnem para celebrar. Porque todo mundo aqui é sacrifício. No culto eu levo um sacrifício e agrado a Deus. Agora eu sou o sacrifício que agrada a Deus. Não importa se eu fui naquele lugar, porque Deus está me vendo todo dia. Minha educação, minha ética, minha honestidade. Aliás, é a minha ética que é o meu louvor. Ah, Deus está feliz porque eu fui na igreja hoje e cantei. Aliás, foi muito legal hoje o louvor da galera. O pessoal da juventude matou a pau. É muito legal. Mas aqui a gente também louva. Mas você acha que Deus fica olhando para a gente aqui dentro no domingo e fala: ai, que lindo, eles estão cantando para mim. Ai, fiquei tão feliz, tchau pessoal, domingo a gente volta. Não. O seu testemunho, a sua santidade, a sua educação, os seus valores, tudo que você faz glorifica a Deus, porque você é um sacrifício. Aliás, esse aqui não é culto, esse aqui é uma celebração. O culto começa quando esse aqui acaba. Porque é lá fora que você disse, você está adorando a Deus, e Deus olha para a tua vida e diz: isso me agrada, isso aqui me exalta, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, porque ele cumpre a minha vontade. Não porque eu entrei num prédio e cantei uma música, eu ajoelhei, dei uma oferta e fiz uma oração. Isso chama-se hipocrisia. Porque nós, os filhos da cruz, somos atraídos para a cruz. A ideia de doar e repartir está dentro de nós, pulsando todo o tempo. Por isso que as pessoas que você ama não te custam, mas você doa sem parar. E alguém fala: poxa, mas você tinha que fazer isso por aquela pessoa? É demais, acho que você fez demais. E você fala: você não sabe, quando a gente ama, a gente entrega. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um velho vestido da mulher amada tem muito valor. Quando a gente ama, não é peso. É por isso que deixar as redes e os barcos não é um peso.
É um sacrifício para quem vê, mas não para quem faz. Porque para quem faz, o lucro de ter a Cristo é maior. Por isso que Paulo vai dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque eu estou perdendo aquilo que eu não quero mais ter. Isso não tem a ver com o fato de eu ser um pobre, nada disso. Deus sempre vai cuidar de mim, não precisa me preocupar, e nem fazer campanha para ter alguma coisa, porque Ele já me deu na cruz. Eu sou da cruz. Eu disse aqui de manhã que quando eu me casei e o nosso filho nasceu, o Luca, primeiro, eu passei por uma grande transformação. Eu comecei a entender melhor o meu pai e a minha mãe. Isso acontece com todos nós que somos pais. E eu ficava muito preocupado. Teve uma noite, eu sempre me lembro dessa noite que, às vezes eu acordava de madrugada, ele ficava no bercinho ali do lado, aquela crise de, puxa, como é que vai ser? Sabe, um pouco orando, um pouco preocupado. E para variar, na janela do nosso apartamento, era um apartamento que a gente alugava aqui no bairro que eu moro até hoje, no Moinho Velho, eu via a rua do meu pai, porque o meu prédio ficava aqui de lado, eu via a rua do meu pai e a casa, o quintal. Quando tinha almoço, minha mãe fazia macarrão, às vezes meu pai saía no quintal e assobiava. Eu abria, fala pai, está pronto o macarrão? Aí eu descia. Eu lembro daquela noite que eu chorei, orei e olhava a casa dos meus pais. Era muita transformação na cabeça. Porque pelo nosso filho a gente doa a nossa vida, a gente faz qualquer coisa. E se alguém disser, você é louco, eu digo, não, isso chama-se amor. O verdadeiro amor é um sacrifício. Porque se você diz que ama alguém e não é capaz de fazer nada por esse alguém, você não ama essa pessoa. Você gosta de estar perto dela porque ela te agrada. O sacrifício é aquele que te leva a caminhar junto mesmo quando todo mundo está dizendo que não, porque amar é sacrificar, e sacrificar a si mesmo. Não é sacrifício de dinheiro, não é a grana que eu dou na igreja, ou no lugar chamado igreja. É a minha vida como um sacrifício vivo, santo. Porque o que esse mundo mais precisa, não é de gente que tem uma grande pesca. É de gente que tem um grande Deus. E de gente que foi quebrantada. Gente que acumula, mata e passa por cima, esse mundo está cheio. Agora, gente que é um sacrifício vivo, esses são um sinal do reino de Deus. Aqui na nossa celebração, com todos os cultos reunidos, nós podemos dizer, Senhor, para nós, se eu for viver nessa terra aqui, o viver é Cristo. Enquanto eu viver aqui, eu quero seguir a Cristo, eu quero dizer o que Ele falou, eu quero ensinar, eu quero repartir. Eu sei que do lado de lá vem flechada, mas eu tenho que retribuir o mal com o bem. Me ajuda a continuar sendo uma fonte, ter dentro de mim uma fonte que jorra para as outras pessoas. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Porque nenhuma fonte alimenta a si própria, ela alimenta a outros. E aquele que bebe de mim vai ter uma fonte dentro de si que jorra eternamente. Me ajuda a continuar sendo uma fonte. Me ajuda a vencer essa minha sede gananciosa, que me atrai sempre que eu vejo a oportunidade do que eu ganho. Quando eu acho que eu sou melhor pelas coisas que eu sei, que eu sou melhor pelos seguidores que eu tenho, porque hoje é assim, que eu sou melhor pelo que eu ganhei, pelo dinheiro que eu ajuntei. Isso é o lixo dessa terra. E volto a dizer que você pode até ter, não se preocupe. Talvez nesse auditório existam pessoas mais abastadas e menos abastadas. Não se sinta melhor do que os outros se você tem mais, nem se sinta menos se você tem menos, porque a nossa vida, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, foi o que Jesus disse. Nós sentamos na mesma mesa, somos dependentes do mesmo Senhor e comemos do mesmo cordeiro. Nos alimentamos da mesma carne, do mesmo sangue, do mesmo pão e do mesmo cálice. Não temos vida em nós mesmos e nada que possuímos pode nos fazer viver. Por isso Jesus disse ao jovem rico, vende o que você tem e dá aos pobres, que no meu reino não é esse o valor que você tem. O povo da cruz é atraído para a cruz. É atraído pela cruz e atraído para a cruz. É gente que se entrega. É gente que morre um pouco mais a cada dia. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe para abençoar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima.